Boa noite, meu querido irmão. Quarta-feira, estamos juntos e é muito bom ter você aqui nessa noite para juntos cultuarmos ao Senhor. Depois de um domingo abençoado, onde celebramos 70 anos da nossa igreja, estamos juntos aqui, agradecidos a Deus pela sua vida, agradecidos a Deus pela vida da igreja e pela oportunidade de continuarmos proclamando o Evangelho, agora na modalidade virtual por conta das necessidades desse tempo. Mas Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado condição de continuarmos adorando a Ele, condição de continuarmos cultuando a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você. E aí eu quero convidar você a junto nessa noite conosco a adorarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E você que está chegando aí na transmissão pelo Facebook, curta essa transmissão, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que elas possam ouvir da palavra do Evangelho e também cultuar conosco. Você que está conosco pelo YouTube, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e dê o seu like, a sua curtidinha, porque assim nós saberemos que você está gostando, saberemos que você está participando, e compartilhe também o link do YouTube para que mais pessoas possam ser alcançadas. Meu querido irmão, nesse tempo Deus tem nos dado a possibilidade de levar a palavra a muitos lugares que fisicamente não poderíamos chegar, mas ela tem ido e você tem sido parte disso. Então eu quero agradecer a Deus a sua vida também. Então compartilhe, curta e comente o culto, participe, interaja. A sua interação é muito boa para nós. Nós vamos começar o nosso culto orando. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós oraremos nesse tempo. Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, ó Deus, dispensado a cada um de nós. Pai, é muito bom ver a tua misericórdia se renovando a cada manhã sobre as nossas vidas. Apesar do distanciamento, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem guardado as nossas vidas, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Nessa noite, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor visite e alcance cada pessoa que participa do culto conosco, cada pessoa que ouve a tua palavra, cada irmão, ó Deus, que aqui está, levando o teu cuidado, levando a sua visitação, levando, ó Deus, paz aos corações. Ó Deus, que possamos continuar unidos ao Senhor e no Senhor. Ó Deus, que cada irmão possa se sentir guardado, suprido nas suas necessidades. Que o Senhor possa cuidar da saúde de cada um deles, cuidar, ó Deus, dos anseios, da saúde emocional, da vida, ó Deus, dos teus filhos. Que cada pessoa, ó Deus, que nos ouve nesse tempo, seja pelo Senhor tocada e visitada. E que nessa noite, ó Deus, a tua palavra venha trazer paz ao nosso coração, que aqueles cânticos que entoaremos, que tudo que faremos aqui, ó Deus, sirva para a exaltação e glorificação do teu nome. Pai querido, guarda as nossas famílias, livra-nos, ó Deus, do mal e sustenta-nos debaixo da tua poderosa mão. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, eu quero convidar você juntos a fazermos uma leitura bíblica. Leremos o Salmo de número 126 nessa noite. O texto vai estar aqui, você pode pegar a sua Bíblia. E aí, antes de lermos, se tiver alguém na sua casa que esteja fora da sala, fora desse momento, chama para perto, chama para junto. Se tiver lá, sua esposa estiver na cozinha, chama ela para estar com você. Nós estamos em culto e cultuando ao Senhor em família. Então eu quero convidar você a estar junto da sua família. Se tiver cada um no seu cômodo, se junte aí agora. Vamos ler a Bíblia e estaremos meditando nela e daqui a pouco também pensando na palavra do Senhor. Salmo de número 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Creio que esse será o sentimento de quando estivermos juntos. Temos semeado nesse tempo, temos lançado semente, você faz parte disso. Mas em breve colheremos com alegria, com a língua cheia de louvor. E é com a língua cheia de louvor que eu quero convidar você a, nessa hora, ouvir uma ministração através do violino com o Pedro Henrique. E cante essa canção, adore ao Senhor. Deixe Deus falar ao seu coração. Ouça essa melodia como forma de oração nessa noite. Vamos juntos receber essa mensagem. Entregue sua vida ao Senhor nessa noite. Declare que para adorar a Ele você nasceu, amém? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci.
eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. 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 Foi para adorar ao Senhor que nós nascemos. Meu irmão, eu preciso trazer aqui alguns anúncios. O primeiro, eu queria agradecer a você. Você que participou do nosso culto de aniversário, você que esteve conosco ali comentando, compartilhando. Foi muito bom ter você nesse dia e é muito bom ter você hoje aqui novamente. Quero agradecer a cada pastor que nos mandou mensagem parabenizando a igreja, mandou mensagem no privado, a cada mensagem de carinho com a nossa igreja. Dizer que ficamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito. E também falar sobre a nossa campanha das máscaras. Continuamos trabalhando com máscaras, trocando uma máscara por 1 quilo de alimento. Hoje o decreto obriga você a andar de máscara na cidade e nós temos usado esse alimento para abençoar muitas pessoas. Então, se você desejar, nós ainda estamos e a secretaria continua no regime especial. Segunda, quarta e sexta, você pode procurar a secretaria ou direto ali na padaria Delícia de Minas, eles estão com uma parceria conosco, tem ali uma caixa nossa, você pode trocar o seu alimento ali de maneira imediata no horário de funcionamento da padaria. E também, irmãos, dizer que nós continuamos com o nosso módulo online, até que seja possível e plenamente seguro, para juntos retomarmos as nossas atividades aqui no templo. E nessa noite eu quero pensar com você um pouquinho, à luz da palavra de Deus, pensando um pouquinho também sobre as nossas famílias nesse tempo. Maio costuma ser o mês de família e quero pensar um pouquinho sobre algumas coisas que precisamos como família nesse tempo. Meditar, tempo de reclusão, tempo de isolamento, tempo que precisamos entender à luz da palavra. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, leremos os versos de 11 a 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, leremos versos de 11 a 17. E hoje eu quero pensar sobre um desafio à luz desse texto. O desafio de ter paz em nossos lares. O desafio de manter a paz nos nossos lares nesse tempo.
Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 11 a 17, diz assim: E isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondendo um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e queremos pedir ao Senhor que a aplique em nossos corações, falando conosco e trazendo sobre nós a tua vontade. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar sobre ter paz nos nossos lares, ter paz em nossas casas é um grande desafio. Semana passada falamos na última quarta-feira sobre o desafio de constituir um lar. E esse desafio ele vai avançando à medida em que os tempos vão caminhando. E nesse tempo, de maneira muito especial, com a crise do coronavírus, vai se tornando algo extremamente necessário ter paz nas nossas casas. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, desfrutar de paz é algo precioso. Há muita instabilidade no mundo, as opiniões estão cada vez mais divergentes, o mundo está cada dia mais polarizado. Temos muitas das vezes a sensação de que estamos abandonados, perdidos no meio dessa crise toda. E um grande desafio que precisamos ter nesse tempo é de viver um lar de paz no meio dessa crise. Uma coisa que precisamos entender é que a crise mundial, e essa crise ela é mundial, ela alcançou o mundo inteiro, ela está fazendo parte da história da humanidade. Nós estamos escrevendo um capítulo significativo na humanidade nesse tempo. Daqui a algum tempo, os livros de história estarão contando esse fato. Daqui a algum tempo, livros estarão sendo escritos a partir da experiência desse momento. E a crise mundial não pode se tornar uma crise pessoal e familiar. Para isso, precisamos viver em paz. Nós não podemos permitir que a crise do mundo transforme as nossas casas em lugares de crise. Nós não podemos permitir que a crise mundial também se transfira para uma crise pessoal. E para isso é necessário viver em paz. A sensação de abandono, a sensação de impotência que vai tomando conta do nosso coração, que vai chegando até nós diante da iminente sensação de que isso não vai acabar logo. Começamos com 15 dias, 30, 40, já estamos com 60 dias e muitas das vezes a gente olha e vê, não sei quando isso vai acabar. Esses dias lá em casa a Eliane falava sobre isso. Pedro, eu não sei quando que isso vai acabar, mas eu falei para ela, o certo é o seguinte, vai acabar. No momento em que Deus intervir na história e trouxer o resultado final, isso vai acabar. Isso irá terminar, meu irmão. Todas as crises passam. A Bíblia nos garante isso. E nós precisamos ter paz, serenidade para passar por essas crises. Esses dias, alguém perguntou,
Pastor, quando que isso vai acabar? Quando que nós vamos voltar? Eu disse para ele, olha, não faço a mínima ideia. E é verdade. Por mais duro que pareça, eu não posso prometer algo que eu não posso cumprir. Eu ainda não sei quando isso vai acabar, mas uma coisa eu tenho certeza. Durante essa crise, nós precisamos caminhar tendo paz no coração, porque é Deus quem cuida de nós. Mas essa sensação de abandono nos causa uma angústia terrível. Essa sensação de impotência diante dos conflitos estabelecidos no mundo, que chegam até nós, chegam até as nossas casas, tiram a paz de cada um de nós, e é muito difícil viver sem paz. Sem paz em nosso coração, nós não podemos construir um lar onde a paz é permanente. Se a crise do mundo tornar-se crise dos nossos lares, nós não conseguiremos transformar as nossas casas em casas de paz. E por isso eu quero pensar com você à luz do texto de Eliseu. Texto da vida do profeta de um momento muito emblemático. O contexto desse texto, Eliseu está aqui sendo perseguido porque o rei da Síria, melhor dizendo, todas as vezes que tramava uma armadilha para atacar Israel, Eliseu era chamado por Deus, porque Israel é o povo de Deus aqui no Antigo Testamento, e Eliseu revelava ao rei as estratégias do inimigo. E toda vez que revelava ao rei as estratégias do inimigo, ele frustrava as tentativas do rei da Síria de atacar o povo de Deus. Eliseu era instrumento de Deus para a proteção do povo. Então o rei se irritou e reuniu o seu conselho, o verso 11 vai dizer isso, perguntando, olha, tem um traidor no nosso meio, tem alguém aqui que está revelando os nossos planos, porque toda vez que nós traçamos uma estratégia, toda vez que nós traçamos um plano para atacar o povo, eles se antecipam, ou eles estão à nossa frente e os nossos planos são frustrados. E aí alguém chama o rei e diz, olha rei, não somos nós, não há traidores, é o homem de Deus, é o homem que está em Israel, é o profeta. E aí, lá no verso 12, o texto vai dizer, é Eliseu, o profeta que está em Israel. É Eliseu que revelava. O homem de Deus tinha um papel fundamental de proteção do povo de Deus. Ele trazia o recado de Deus para aquele povo. E então o rei decide atacar não apenas o povo, mas agora o homem de Deus, o profeta. Porque se o profeta revelava os planos, o rei da Síria imaginava que, atacando o profeta, capturando ele, o povo de Deus se tornaria presa fácil. E muitas das vezes, meu irmão, o inimigo trabalha dessa forma, ele vai atacando, ele vai agindo, levando crises àqueles que são responsáveis por proteger os nossos lares, aqueles que são responsáveis por proteger o povo. E aí o inimigo ataca levando uma crise sobre a vida do pai, sobre a vida do marido, sobre a vida da esposa, da mãe, levando crises, pequenos embates, pequenos ataques, e esses ataques se tornam crises pessoais, e se tornando crises pessoais, os nossos lares passam a ser lares que não gozam de paz. Tirar a paz do nosso coração, tirar a paz de nossas casas, vai causar para nós um desgaste profundo e vão nos tornar presas fáceis para o adversário. O rei sabia que para tornar Israel presa fácil, ele precisava atacar o profeta. Nós não podemos negociar a paz das nossas casas. Precisamos medir bem e atentar bem para os ataques do inimigo direcionados a trazer crise permanente em nossos lares, para que a nossa casa possa ser uma casa de paz. Porque quando não há paz em nossos lares, nossas vidas, meu irmão, se transformam em vidas angustiantes. E a angústia é o princípio da destruição de uma casa. Uma casa que não tem paz,
uma casa que vive angustiada, um coração que vive atribulado, ele não desfruta da paz, ele está em destruição e normalmente ele tenta tirar a paz de outro. É muito ruim quando alguém das nossas casas está sofrendo, não é verdade? Quando alguém que está conosco dentro de casa está ansioso, agitado, nervoso, tudo aquilo se irradia para casa, a casa fica um pouco atribulada, o clima fica aquele clima mais pesado, mais agitado. E o inimigo ele vai trabalhando assim, ele vai tentando atacar de maneira em que ele possa deixar a nossa casa desestruturada. Por isso precisamos trabalhar para que ela tenha paz. E é por isso que eu quero pensar com você sobre algumas atitudes à luz desse texto de Eliseu, para que nós venhamos a ter lares de paz. Paz para vencer as crises. Paz para atravessar o mar revolto. Para que possamos chegar ao final desse tempo com a nossa família segura, com o nosso coração seguro, com a nossa saúde emocional sadia em dia e, acima de tudo, tendo um lar firmado sobre a rocha. E a primeira lição que eu quero pensar com você à luz desse texto é que para ter lares de paz é necessário vencer a ansiedade e a incredulidade. O verso 15 vai dizer assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Amados, a ansiedade e a incredulidade andam de mãos dadas juntas, porque elas muitas das vezes evidenciam a nossa dificuldade de crer que Deus pode nos suprir em todas as coisas. Nós declaramos isso em alto e bom som: Deus pode todas as coisas, o Senhor vai nos suprir, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, mas no dia a dia viver essas declarações é algo difícil. E a ansiedade e a incredulidade nesse texto está evidenciada na primeira exclamação do moço. O texto diz que ele acorda cedinho e quando ele sai, ele vê a cidade cercada e ele traz uma expressão de pavor. Ele vai dizer: ah, meu Senhor! Há uma exclamação aqui. Ele se sente desesperado. O moço do profeta estava praticamente declarando que eles estavam perdidos. É como se ele declarasse: estamos perdidos. E como que nós, nesse tempo de crise, temos pensado nisso, né? Pastor, não vai acabar. Pastor, isso não vai ter fim. Pastor, eu vou falir. Pastor, vai faltar alimento. Pastor, não vai dar jeito. Pastor, eu vou perder o meu emprego. Meu irmão, precisamos crer que ainda que tudo isso possa parecer um cenário iminente, a nossa vida está nas mãos do Senhor e pode ser que você não consiga sustentar o seu negócio, que você perca o seu emprego, mas o Senhor nos promete que Ele não nos abandonará e não nos abandonando, Ele não vai deixar que nada falte para mim e para você, pois é a promessa de Deus. Precisamos entender que estar ansioso, desacreditado no futuro, tira a paz do nosso coração. A ansiedade nos torna, amados, descrentes do poder de Deus. Ela nos faz lamentar e sofrer antes dos fatos acontecerem. A ansiedade faz você lamentar e sofrer antes daquilo acontecer. Viver ansioso é viver descrendo da capacidade de Deus de cuidar de nós. A ansiedade tem tirado o sono de muitas pessoas nesse tempo, a tranquilidade de muitas casas e a paz, consequentemente, tem ido embora por conta da ansiedade. A ansiedade nos faz achar que Deus não vai poder suprir.
A ansiedade desse jovem fez ele declarar a sua destruição antes de ver aquilo que Deus poderia fazer. A ansiedade, meu irmão, tem transformado circunstâncias comuns, tempestades passageiras, em barreiras intransponíveis. Quantas vezes nós pegamos circunstâncias pequenas e transformamos elas em monstros gigantes e depois conseguimos perceber que na verdade elas não eram tão grandes assim. Isso é fruto da ansiedade. E a ansiedade age a partir da incredulidade. A ansiedade, amados, nos faz esquecer do poder de Deus e daquilo que nós precisamos fazer. Para vencer a ansiedade, para vencer a incredulidade, precisamos apenas olhar para o Senhor. Não deixe que a ansiedade tire a paz do seu coração. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que para ter um lar de paz, precisamos vencer o desespero e a falta de coragem. Interessante que a exclamação desse moço, desse jovem, servo do profeta, ela é subsequente. Ele vai dizer, meu Senhor, e agora ele vai exclamar, o que faremos? Precisamos enfrentar, amados, as adversidades com serenidade, porém com coragem. As adversidades precisam ser enfrentadas e não aceitas. As adversidades precisam ser trabalhadas e não colocadas debaixo do tapete, para que elas não se tornem barreiras intransponíveis e principalmente porque elas não são maiores do que o Deus a quem servimos. E aí aquele jovem vai dizer, olha, o que faremos? Quantas vezes na nossa casa nós perguntamos isso, né? Quantas vezes você já passou por uma crise, teve um problema, algo que aconteceu, que saiu aí da sua estrutura, do seu planejamento, e aí você pensou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito, estou perdido. E aí o desespero toma conta do nosso coração, o desespero vai causando uma angústia tremenda e nós vamos ficando apavorados com coisas simples. Quantos jovens estão apavorados com a possibilidade do Enem esse ano? Quantos pais estão apavorados sobre o que vão fazer mês que vem, semana que vem? Amados, precisamos enfrentar as dificuldades. Se você vai fazer o Enem, eu quero dar aqui o meu conselho para você. Faça a sua matrícula e estude da melhor maneira possível e se lance com coragem, mas se prepare. Pastor, mas eu não vou me preparar da melhor maneira, mas não deixe de se preparar. Não deixe o desespero te limitar, te travar. Quantas vezes, amados, nós ficamos tão desesperados diante de algumas notícias que nós ficamos perguntando, né? O que vamos fazer? O que eu vou fazer? Essa expressão evidencia a impotência do homem, mas ela também evidencia a impaciência e o desespero. Sabe, amados, quando nós nos desesperamos, quando o desespero toma conta de nós, antes mesmo que tenhamos condições de resolver e refletir sobre as situações, nós já nos entregamos. Significa dizer que nós nos rendemos, nós perdemos as batalhas antes delas começarem. E aí nós começamos a dizer, olha, eu não sei fazer isso, eu não sei como fazer, eu nunca fiz isso, isso não é para mim, é difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quem já imaginou que nós estaríamos cultuando online? Quem imaginou que um dia nós estaríamos separados por uma câmera, por um aparelho? Mas se tivéssemos deixado o desespero tomar conta, era mais fácil dizer, olha gente, não vai ter culto, cada um faz o seu culto no lar, não vamos fazer nada, não tem o que fazer, não. Existem soluções, Deus nos dará a solução no tempo devido, porque Ele promete isso, de que ninguém sofreria tentação maior do que pudesse suportar e junto com a tentação viria o escape. É interessante entender isso, entender que a paz,
ela é vencida, quando ela é alcançada, melhor dizendo, quando o desespero e a falta de coragem é vencido. Porque paz, amados, é diferente de ausência de problemas. A paz aqui é a condição de um coração que está firmado sobre a rocha, de um coração que sabe em quem está crendo, da certeza de que tem de um Deus que está agindo em favor dele, que é diferente da paz que o mundo imagina, uma paz onde não há dificuldades e não há problemas. A falta de coragem leva as famílias a empurrarem os seus problemas e as suas batalhas para debaixo do tapete. Eu poderia listar para vocês aqui muitas coisas. O marido que não vê os problemas da casa, não vê as necessidades da esposa, não vê a necessidade de correção dos filhos. A esposa que não vê as falhas do marido. A mãe que prefere não ver os erros do filho, né? E meu filhinho, tadinho, perfeitinho, não faz nada de errado. As famílias que não sentam para estabelecer as suas condições de sobrevivência, de relacionamento, para dizer, olha, nós temos condições disso, nós não temos condições daquilo. Filhos que não se preocupam com as necessidades dos pais. Filhos que estão apenas preocupados em ser satisfeitos. Famílias que não enfrentam as dificuldades, que não têm coragem para conversar, são tomadas pelos desesperos, porque estão empurrando seus problemas para debaixo do tapete. Estão criando fantasmas para si mesmos. As adversidades, amados, podem nos fazer ficar tão desesperados que nós começamos a perder as batalhas antes delas começarem. Ter paz requer vencer o desespero e ter coragem para enfrentar as adversidades. A terceira coisa é que para ter paz em nossos lares precisamos vencer a visão circunstancial. E aí no verso 17 o texto vai dizer que Eliseu orou. Mas lá no verso 16, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vai dizer que o profeta responde o questionamento assim, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, verso 17, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e que olhou e viu as colinas cheias de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós olhamos apenas para os problemas, quando nós olhamos apenas para aquilo que é humano, o desespero toma conta. A angústia, a falta de perspectiva toma conta de nós. Precisamos olhar além. Se nós olharmos apenas as circunstâncias do momento, amados, perdemos a capacidade de ver além e nunca enxergaremos o sobrenatural de Deus, porque a falta de paz nos tira a visão espiritual. A falta de paz no nosso coração nos faz rodar em círculos. A falta de paz, de intimidade, de profundidade com Deus, nos faz olhar apenas para as nossas vaidades. Nos faz querer satisfazer apenas o nosso ego. E aí o salmista nos traz uma lição tremenda lá no Salmo 119, verso 18, que ele vai dizer, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Precisamos ver além das circunstâncias, ouvir além das falas humanas, perceber além das previsões que estão limitadas ao tempo. Nesse tempo nós precisamos ver além, ouvir além, entender além com olhos espirituais, porque se olharmos com os olhos dos homens, se olharmos com os olhos dos especialistas, dos prognósticos humanos, teremos um coração desesperado e apavorado. Mas se olharmos com os olhos do Senhor, poderemos declarar que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos ligados nele. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas e isso é suficiente para produzir paz. É preciso ver além. É preciso olhar e ver as coisas com as perspectivas do céu, à luz das Escrituras, sob a orientação do Espírito Santo. Precisamos, amados, pedir a Deus que nos dê orientação na sua palavra.
Pedir ao Senhor que nos dê, através do seu Espírito Santo, a iluminação necessária para entender a sua vontade nesse tempo. Pedir ao Senhor que, como Eliseu nesse texto vai dizer, olha, não tenha medo, porque os que estão conosco são mais numerosos do que ele. O Deus a quem servimos, amados, é mais poderoso do que o coronavírus. O Deus a quem servimos é mais poderoso do que qualquer poder humano, mas isso não significa que não seremos acometidos da doença. Significa que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos lares. Então precisamos entender que é necessário vencer a visão das circunstâncias, olhar além. Por último, a quarta coisa que eu quero pensar com você é que para ter paz em nossos lares é necessário vencer a falta de oração. O verso 17 começa com uma expressão, Eliseu orou. E a oração de Eliseu é, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eliseu não ora apenas por si, mas agora Eliseu ora pelo seu moço. Sabe por quê? Eliseu tinha intimidade profunda com Deus. Eliseu estava cercado, o seu moço estava desesperado, mas Eliseu estava vendo com olhos espirituais. E agora Eliseu clama a Deus dizendo, Senhor, deixa ele ver. O profeta não ficou discutindo o seu ponto de vista. Ele não ficou contando história. Ele não gastou tempo tentando convencer ou tentando se fazer de mais sábio. O profeta toma uma atitude que está descrita aqui com 3 palavrinhas. E Eliseu orou. Orar, amados, pode resolver tudo. Orar tem a ver, amados, com o que Deus é e com o que Ele pode e deseja fazer. Eliseu não quis se colocar como alguém melhor. Eliseu não quis se colocar como alguém mais espiritual e mais experiente do que o moço. Eliseu clamou ao Senhor. Nós nunca poderemos constituir casas com paz, casas de paz, sem antes fundamentarmos as nossas casas na oração. E é bastante interessante perceber isso. Nós temos, logo que essa crise começou, começamos aqui na igreja um tempo de oração. Todos os dias, às 20 horas, estamos juntos orando. E como foi interessante perceber que esse tempo serviu para que as casas estivessem mais unidas, para que naquele tempo as pessoas conseguissem fazer um culto doméstico, para que nesse tempo de oração tivéssemos a perspectiva e a esperança de um futuro, de uma certeza de que tudo vai se resolver, mas à medida em que a crise foi se prolongando, isso foi se perdendo. Mas a verdade é que a paz, ela começa a partir da oração, porque a oração é transferir para Deus aquilo que eu não consigo fazer. Ao orar, amados, Eliseu renuncia à sua autossuficiência. Eliseu abre mão da sua capacidade humana, ele abre espaço para que o poder de Deus pudesse ser manifesto. O que importa não é o que você sabe fazer, não é aquilo que você pensa, mas o que deve importar nas nossas casas é o que Cristo pode fazer com o nosso clamor. A oração pode transformar a sua casa. A oração de uma esposa pode transformar a vida de um marido. A oração de um marido pode transformar a vida da esposa. A oração dos pais pode transformar a história dos filhos. Porque Deus é Senhor das nossas vidas e Ele recebe as nossas orações. Como é importante a oração de um pai e de uma mãe por um filho. Como é importante a oração de um casal pelo casamento. A oração salva casamentos. A oração salva relações. Porque Deus pode tudo, basta apenas orarmos. Lá em Jó 42, verso 2, Jó vai declarar o seguinte: eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano do Senhor, meu irmão, é trazer para mim e para você
um lar de paz. O plano do Senhor é que possamos ter lares onde a paz reina e declarar como Jó que sabemos que Deus tudo pode, é ter a oração presente em nós. Por isso eu quero concluir, o texto você pode ler depois do capítulo 6 todo. Você vai ver que Eliseu passa no meio daquele deserto, no meio daquele exército, melhor dizendo, e ele consegue passar ileso naquela dificuldade. Meu irmão, a tempestade e a crise não podem se tornar uma constante na sua casa. E para isso eu quero perguntar a você nessa noite: o seu lar tem sido um lar de paz? O seu lar tem sido uma casa de paz? Uma casa de bênção? Uma casa aonde você vê a paz de Deus? Não a partir do outro, mas a partir de você. Se você não tem conseguido desfrutar disso, eu quero orar com você. Se você tem conseguido desfrutar disso, ore comigo, pedindo ao Senhor que te mantenha de pé, que te use como instrumento dele. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, o Senhor é Senhor soberano sobre todas as coisas. E a crise, ó Deus, não pode determinar quem somos. A crise não pode determinar a quem servimos. Porque somos, ó Deus, propriedade sua. Servimos ao Senhor. E nesse tempo queremos desfrutar da paz que vem do Senhor. E, ó Deus, quero pedir ao Senhor nesse tempo que nos ajude a caminhar. Nos ajude, ó Deus, a desfrutar da paz do Senhor em nosso coração. E desfrutando da paz do nosso coração, ó Deus, ter lares onde a sua paz é presente, é real, é visível, apesar das tempestades. Toma, ó Deus, cada lar, cada casa, ó Deus, conosco nessa noite. Cada família, ó Pai, levando o teu cuidado e a tua visitação. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda juntos, irmãos, estaremos louvando ao Senhor. Mãe Joana vai continuar nos conduzindo no culto na noite de hoje. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te dê um restante de semana abençoado, cheio da paz do Senhor no seu lar, cheio da presença dEle. Muito obrigado, você que esteve conosco pelo Facebook, você que esteve conosco no YouTube e você que tem assistido o nosso culto depois, numa outra oportunidade, né? Estando agora com a sua igreja, estando depois assistindo. É uma bênção ter você conosco. Não esqueça de dar lá o seu like pelo YouTube e a sua curtida no Facebook. É muito bom para nós ter você conosco. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todos nós dizemos amém. Deus te abençoe.